Será que os pré-treinos importados são melhores que os nacionais? O que eles têm de diferente? Onde dá para comprar com segurança? Por que custa tão caro? Que os pré-treinos importados são de qualidade não resta dúvida, já que as marcas internacionais podem fazer suplementos pré-treinos com uma concentração maior de alguns ingredientes que as marcas nacionais não podem. Mas apesar disso, algumas marcas nacionais tentam se aproximar dos pré-treinos importados, reproduzindo a fórmula com os ingredientes nas proporções permitidas. Mas hoje nós vamos ver se esses pré-treinos que tentam chegar próximo dos importados têm uma boa qualidade. Você vai saber quais são os melhores pré-treinos importados e se vale a pena investir o seu dinheiro neles ou se vale a pena investir o seu dinheiro nos pré-treinos nacionais com as melhores fórmulas. E aí, beleza? Mike aqui para mais um vídeo e hoje com um conteúdo muito importante para você que consome pré-treino. Eu sei que você já ficou seduzido pelos potes dos pré-treinos importados. Aqueles potes cheios de cores fluorescentes com vários detalhes com certeza chamam a sua atenção. E esses produtos são de extrema qualidade, mas hoje nós vamos ver se eles têm uma boa fórmula, se vale a pena pagar mais caro nesses produtos ou se tem suplementos nacionais que vão chegar próximos a eles, que vão te entregar um resultado muito bom também. Inclusive, se você já usa algum pré-treino importado, comente aqui embaixo qual pré-treino importado você está utilizando, ou qual você já utilizou, ou qual você mais gostou de usar. E para você começar 2025 com o pé direito, alinhando alimentação e suplementação da forma certa para obter os melhores resultados, no primeiro link da descrição tem o passo a passo para você usar cada suplemento na quantidade correta, alinhando com a sua alimentação para você colher os melhores resultados de ganho de massa muscular e de queima de gordura para ficar no shape de uma vez por todas em 2025. E se em 2025 você quer turbinar a sua produção natural de testosterona, no site da Recover Pharma você encontra o composto precursor de testosterona, que é um suplemento que reúne turquesterone, tribulus terrestre, maca peruana e long jack, e tudo por apenas R$ 59,90 aqui. E no site da Recover Pharma você também encontra citrulina malato pura por apenas R$ 89,90. Citrulina malato, inclusive, que você só encontra em boas quantidades nos pré-treinos importados, mas no site da Recover Pharma você consegue comprar aqui citrulina malato pura por um valor muito acessível, e se você utilizar o cupom MK aqui do canal, você tem mais 10% de desconto e esses produtos da Recover saem ainda mais barato para você. Então não perde tempo, já acessa o site da Recover, o link eu sempre deixo aqui na descrição. E para você que está chegando agora, não entende muito de suplementos, os pré-treinos importados eles têm fama de ser melhor que os suplementos nacionais. Isso porque a formulação deles é uma formulação mais forte. Os pré-treinos nacionais não são tão fortes como os importados, porque a Anvisa não libera algumas substâncias para os pré-treinos nacionais, porém algumas opções de pré-treino nacional vão ter um bom custo-benefício por uma boa concentração de ingredientes. Mas para te ajudar a saber quais são os melhores pré-treinos importados, eu trouxe aqui neste vídeo 3 pré-treinos importados mais usados. Eu vou comparar eles com os pré-treinos nacionais que tentam chegar próximos a eles, para você ver se vale a pena investir mais o seu dinheiro nos pré-treinos importados ou nos nacionais. E o primeiro pré-treino que nós vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo, um dos pré-treinos mais famosos, é o pré-treino Venom da Dragon Pharma. Esse aqui é um pré-treino importado muito famoso, muita gente já consumiu esse pré-treino. É uma das marcas aí mais populares da Dragon Pharma, enfim, dispensa comentários. Inclusive eu tô aqui no site aqui da loja Maromba, que vende esses pré-treinos importados, vende termogênico importado, enfim. Vamos ao que interessa. Como vocês podem ver, o preço do pré-treino Venom aqui, a versão importada, não é um valor aí tão barato aí, perto de R$300 aproximadamente, mas vamos saber aqui sobre a fórmula desse pré-treino, que é o que nos interessa para saber se a composição de ingredientes de um pré-treino importado é melhor ou não que a composição de ingredientes de um pré-treino nacional. De acordo com as informações do rótulo, esse pré-treino Venom da Dragon Pharma, ele te oferece 20 doses para você usar a dose dobrada ou 40 doses para você usar meia dose, e ele te mostra aqui as informações com a composição aqui de ingrediente, com a concentração para você usar meia dose ou para você usar uma dose completa. Começando aqui pelos estimulantes e pelos ingredientes que vão te ajudar a ter mais disposição. O pré-treino Venom da Dragon Pharma, ele vai ter 212 miligramas
de cafeína para você utilizar meia dose e vai ter 425 miligramas de cafeína para você usar a dose dobrada, ou seja, uma quantidade aí boa de cafeína para você usar meia dose e uma quantidade aí alta de cafeína para você usar a dose completa. A cafeína vai ser aqui o estimulante que vai ter em maior quantidade no produto, e a cafeína vai agir diretamente no seu sistema nervoso central, te ajudando a ter mais disposição. E esse pré-treino é um pré-treino que ele tem uma quantidade bem alta também de tirosina. Tirosina também vai auxiliar bastante a sua função cognitiva, auxiliando você ter mais foco, mais disposição, reduzindo um pouco a sensação de ansiedade e melhorando a sensação de bem-estar. E para meia dose ele vai ter 375 miligramas de tirosina, e para a dose completa ele vai ter 750 miligramas de tirosina, que é uma quantidade bem eficiente de tirosina. Além disso, tem alguns ingredientes que também atuam aqui no seu foco, na sua disposição, melhorando a sua função cognitiva, mas que você não encontra em marcas nacionais, como por exemplo a tianina. Ele vai ter 50 miligramas de tianina para meia dose e 100 miligramas de tianina por uma dose completa. Ele vai ter alguns termogênicos, ele vai ter aqui, por exemplo, extrato de pimenta preta, ele vai ter 2,5 miligramas para meia dose e 5 miligramas para a dose completa. Ele vai ter também ioimbina, ele tem 2 miligramas para meia dose, vai ter 4 miligramas para a dose completa. Se tratando de força e resistência para meia dose, esse pré-treino vai ter 1.600 miligramas de betalanina, para a dose completa ele vai ter 3.200 miligramas de betalanina, que vai auxiliar na sua resistência, fazendo com que você resista mais àquela fadiga, reduzindo aquela queimação que você sente no músculo. E além disso, ele vai ter também a betaína, que vai auxiliar também na sua força e na sua resistência, e que você não encontra nas marcas de suplemento nacional. Você tem 1.000 miligramas de betaína para meia dose e 2.000 miligramas para dose completa. E ele vai ter também aqui inositol, ele vai ter 375 miligramas para meia dose e 750 miligramas para a dose completa. O inositol você até encontra em algumas opções de pré-treino nacional, mas você vai encontrar em doses menores. De acordo com a fórmula, esse aqui é um pré-treino que ele vai auxiliar muito a sua disposição, já que ele tem alguns ingredientes que são termogênicos, e ele vai ter aqui uma quantidade aqui bem relevante de tirosina, vai ter uma quantidade relevante de tianina e também uma quantidade bem alta de cafeína. Com certeza é um pré-treino que vai te deixar bem ligado e que vai melhorar muito a sua disposição, e também vai auxiliar bastante a sua resistência, principalmente para quem for usar aqui a dose dobrada ou a dose completa, que é a dose de 10 gramas. Mas esse aqui foi o Venom Internacional, o Venom da Dragon Pharma, que é indiscutivelmente um pré-treino muito bom. É óbvio que custa mais caro, porque suplemento importado não custa barato, o dólar aí tá beirando aí R$6, tá mais de R$6, então suplemento importado vai custar mais caro. Mas vamos dar uma olhada numa marca que fez também um pré-treino com esse mesmo nome, tentando aqui reproduzir mais ou menos o mesmo marketing. Vou falar agora do pré-treino Venom da Dark Lab. A Dark Lab se apropriou aqui mais ou menos aqui do mesmo nome. A Dragon Pharma já tem o pré-treino Venom há um bom tempo, já era um produto bem popular, e a Dark Lab aí aproveitou um pouco do hype e lançou aqui o seu pré-treino aqui como Venom Underground, e colocou aqui o nome Venom aí para aproveitar esse hype. Mas vamos dar uma olhada na fórmula do Venom da Dark Lab e ver o que ele tem de ingredientes, para saber se ele vai ter aqui uma relação com um efeito próximo ao Venom importado, ou se ele é um pré-treino aí que ele fica bem abaixo do pré-treino Venom importado. De cara, um diferencial do Venom da Dark Lab, se comparado ao pré-treino Venom da Dragon Pharma, é a durabilidade. Esse aqui vai ser um pré-treino que ele vai ter uma durabilidade maior. O pote de 300 gramas vai te dar 60 doses de 5 gramas, que é uma dose bem pequena. Então é um pré-treino para você usar por mais tempo. A quantidade de cafeína que ele vai ter é de 400 miligramas, mesma quantidade de cafeína da dose dobrada da Dragon Pharma. Ele vai ter taurina, que é um ingrediente que não tinha no Venom da Dragon Pharma, porém é uma quantidade baixa de taurina para fazer uma boa relação com a quantidade de cafeína. E a quantidade de tirosina que ele vai ter é de 263 miligramas, que é uma quantidade mais baixa que a quantidade de tirosina no pré-treino Venom da Dragon Pharma, se você utilizasse meia dose. Então quando a gente pega esses ingredientes que vão favorecer foco, disposição e um pouco da sua concentração, nesse caso do pré-treino Venom da Dark Lab, ele é um pouco desbalanceado, porque enquanto o pré-treino Venom da Dragon Pharma ele tinha uma proporção mais equilibrada entre cafeína e tirosina, esse pré-treino aqui da Dark Lab ele fica muito desbalanceado, ele tem muito mais cafeína, ele acaba tendo aqui bem menos
tirosina e bem menos taurina para fazer uma boa relação. Então esse aqui é um pré-treino que ele vai acabar te deixando um pouco mais eufórico e não vai favorecer tanto a sua concentração. Outro detalhe é que, diferente do Venom da Dragon Pharma, esse da Dark Lab ele vai ter alguns nutrientes que não tinham, como por exemplo vitamina B6, ele vai ter um pouquinho de magnésio, tem um pouquinho de zinco aqui, e quando a gente fala de força e resistência, esse aqui ele vai ter 2 gramas de beta-alanina, que é a dose máxima de beta-alanina liberada para os pré-treinos nacionais, onde a gente via a dose dobrada do Venom da Dragon Pharma. Ele tinha aí mais de 3.000 miligramas de beta-alanina, ou seja, uma quantidade maior e mais eficiente. E quando a gente parte aqui para a arginina, esse aqui da Dark Lab, ele vai ter 1.000 miligramas, que é uma quantidade não tão relevante de arginina, que não vai favorecer tanto a sua resistência. Então, fazendo aqui o comparativo, o efeito dos dois pré-treinos vai ser bem diferente. O Venom da Dragon Pharma tinha outros compostos, tinha tianina, tinha também aí termogênicos que não são permitidos para as marcas nacionais utilizarem aqui no Venom Underground da Dark Lab, como por exemplo a ioimbina. Ele tinha também extrato de pimenta preta, tinha tianina, ou seja, um pré-treino que vai ter uma ação bem mais forte e com uma composição mais equilibrada de ingredientes. Então o pré-treino Venom aqui da Dark Lab, ele não vai chegar próximo porque tem uma composição bem diferente. O pré-treino da Dragon Pharma ainda assim vai ser um pré-treino bem superior. Mas entre as opções nacionais, se você optar por um pré-treino de farmácia de manipulação, aí você consegue alguns ingredientes que você encontra no Venom da Dragon Pharma, como por exemplo nesse aqui que é o pré-jogo feminino da Recover Pharma. A Recover Pharma, por ser farmácia de manipulação, tem liberação da Anvisa para utilizar ingredientes que algumas marcas de suplemento não podem usar. Esse pré-jogo feminino é um suplemento pré-treino. Ele leva o nome aqui de pré-jogo feminino, que a Recover fez um marketing para as meninas que usam para jogar futebol, porém a fórmula dele contém ingredientes que tinham no pré-treino Venom da Dragon Pharma. Você encontra, por exemplo, tianina com uma dose muito boa, você encontra cafeína e você encontra tirosina em 500 miligramas com uma quantidade muito boa, e você encontra também a betaína numa quantidade aqui bem eficiente de 1.250 miligramas para cada dose. A quantidade de beta-alanina é de 1.600 miligramas, que era a quantidade que tinha na dose aí pela metade do pré-treino Venom, porém esse aqui vai ter aqui, ó, 6 gramas de citrulina, uma quantidade bem eficiente. A citrulina não tinha no pré-treino Venom da Dragon Pharma, ele tinha um pouquinho de inositol, mas aqui, se tratando de um pré-treino que vai ter uma fórmula que vai chegar próximo, esse aqui da Recover, ele já vai ter tianina, também vai ter betaína e vai ter aqui tirosina em quantidade mais alta aqui, numa proporção bem melhor se comparado aqui com as opções de pré-treino nacional, que não vão ter aí quantidades aí tão equilibradas e com ingredientes que são permitidos para os pré-treinos importados. Inclusive aqui no site da Recover você pode manipular o seu próprio pré-treino. Se você clicar aqui em enviar a sua receita, você vai acessar o WhatsApp da Recover e você pode pedir para que o pessoal da Recover manipule um pré-treino igualzinho o pré-treino Venom da Dragon Pharma. Se você pegar a fórmula do pré-treino Venom da Dragon Pharma, você entregar aqui para o pessoal da Recover, eles vão fazer um orçamento de manipulação, fazendo aqui um pré-treino com a mesma fórmula, e eu garanto para você que fica mais barato você manipular um pré-treino aqui no site da Recover, pegando a fórmula de um pré-treino importado, trazendo aqui, do que você comprar o seu pré-treino importado em qualquer outro site. Então fica a dica, quer economizar, vem aqui no site da Recover Pharma. Próximo pré-treino aqui do nosso vídeo, pré-treino importado e muito famoso, pré-treino aí que por muito tempo fez a cabeça da galera, que é o pré-treino Psychotic. Esse aqui eu vou pegar aqui o Psychotic Gold, pré-treino aqui da Insane Labs, aqui uma marca importada que fez um marketing bem pesado aqui com os seus pré-treinos, e nós vamos dar uma olhada na fórmula desse pré-treino, ver o que ele tem de diferente, ver se ele é bom mesmo, ver se vale a pena gastar R$300 num pré-treino com uma fórmula importada, beleza? Aqui tô pegando aqui os dados e o preço aqui do site aqui da loja Maromba, que eu sei que é uma loja que vende esses produtos, e vamos dar uma olhada aqui na composição deste pré-treino. De acordo com as informações, esse pré-treino ele vai te dar 35 doses, e a dose recomendada é uma dose pequena aqui de 5,8 gramas, então é um pré-treino que você consegue usar por um bom tempo. Infelizmente, tanto no site aqui da loja Maromba, até no site oficial da Insane Labs,
a marca não mostra a quantidade exata de cada ingrediente. O que eles mostram é essas informações onde eles colocam aqui Psychotic Gold Blend, eles colocam que vai ter 4.234 miligramas de concentração de produto. O restante de miligramas vai ser aí com os ingredientes que vão adicionar sabor, que são esses outros ingredientes aqui de baixo, aqui ó, que é os sabores artificiais que vão dar aí sabor ao produto, mas baseado pelo tamanho da dose de 4.000 miligramas, que representa 4 gramas de produto, nós conseguimos ter uma base aproximada do que vai ter aqui de quantidade de cada ingrediente. E como na tabela nutricional os primeiros ingredientes são os que têm em maior quantidade, nós olhamos aqui na tabela do Psychotic Gold que ele vai ter betalanina, citrulina malato como os primeiros ingredientes. Então a gente entende que esses primeiros ingredientes eles vão ter em maior quantidade. Então provavelmente ele vai ter de 1 a 2 gramas aqui de betalanina e mais ou menos de 1 a 2 gramas de citrulina malato, aqui aproximado. Outro detalhe é que esse pré-treino ele vai ter duas opções de cafeína. Então ele vai ter cafeína anidra e também cafeína citrato. Então a probabilidade é que esse pré-treino tenha uma quantidade alta de cafeína, né? E outro detalhe é que esse pré-treino tem um composto que vai ter 90% de ioimbina, ou seja, outro pré-treino importado que também tem ioimbina. Então, baseado nessa fórmula, baseado aqui nos ingredientes que tem e baseado no que a gente especula pela quantidade de cada ingrediente, esse é um pré-treino que ele vai auxiliar um pouco a sua resistência, já que ele vai ter betalanina e citrulina malato, mas também vai auxiliar bastante aí o seu estado de alerta, te deixando mais agitado, te deixando mais eufórico por ter cafeína e por ter aqui outros termogênicos. Mas vamos dar uma olhada em outras opções aqui de uma marca nacional que tenta reproduzir esse pré-treino, utiliza até mesmo esse nome Psychotic, e para ver se vale a pena você gastar tão caro na versão importada desse Psychotic ou se vale a pena você optar por uma opção nacional. Para isso nós vamos dar uma olhada aqui no pré-treino Psychotic Demon Black da Demons Lab, que é uma marca aí que se apropriou um pouco do marketing aqui do nome Psychotic e fez a sua versão aqui nacional, beleza? Nós vamos dar uma olhada aqui, comparar o que tem de ingrediente, o que tem de diferença, para ver se vale mais a pena o investimento no outro ou nessa versão da Demons Lab. Um detalhe muito interessante é que esse da Demons Lab, ele vem num pote maior, ele vem aqui num pote de 400 gramas, e é um pré-treino que ele vai ter uma durabilidade bem maior. A dose vai ser uma dose de 5 gramas, uma dose aqui próxima do tamanho do que tinha o Psychotic Gold. E por ele vir num pote grande, ele vai te dar 80 doses de 5 gramas, ou seja, é pré-treino para você usar por um bom tempo. E semelhante ao pré-treino anterior, semelhante à versão importada, esse aqui vai ter a betalanina como principal ingrediente, o ingrediente que vai ter em maior concentração. 2 gramas de betalanina, vai ter 1 grama de arginina, que é uma quantidade bem baixa. Já na quantidade de estimulante, que é a quantidade de cafeína, ele vai ter 400 miligramas, uma quantidade aí bem alta. Taurina, ele vai ter aqui uma quantidade aqui baixa para fazer uma boa relação com essa quantidade de cafeína. A taurina, a gente sempre pensa nela 4 vezes maior que a quantidade de cafeína para auxiliar um pouco mais o seu foco mental. E o pré-treino vai ter aqui algumas vitaminas do complexo B, em quantidades que não são quantidades tão relevantes. E esse aqui é um pré-treino que se assemelha muito à fórmula do pré-treino Psychotic Gold. Apesar de a gente não saber exatamente a quantidade de betalanina e a quantidade de citrulina, a gente observa que esse é um pré-treino que tem uma quantidade alta de cafeína, que é uma quantidade boa de estimulante, fazendo uma relação aqui com a dose de 5 gramas do produto. Ele vai ter aqui uma quantidade relevante de betalanina, sendo a quantidade máxima de betalanina que a Anvisa libera para os pré-treinos nacionais. E pela durabilidade, né, se tratando de um pré-treino que você vai ter aqui um pote de 400 gramas para usar uma dose de 5 gramas e você vai gastar cerca de R$130, você tem um produto com um bom custo-benefício e uma fórmula aqui que vai chegar aí próximo da fórmula do pré-treino Psychotic Gold. Mas ainda assim, na minha opinião, nem o Psychotic Gold importado, nem esse Psychotic aqui da Demons Lab são boas opções de pré-treino. Apesar de ser um pré-treino com uma durabilidade boa, ter aqui uma quantidade relevante de cafeína, ele fica a desejar em vários ingredientes. Ele fica a desejar na taurina, que poderia fazer uma boa relação com o seu foco mental, para você ter uma boa concentração, para você direcionar isso para o seu treinamento. Existem outros pré-treinos da própria Demons Lab que vão ter uma fórmula bem melhor,
como por exemplo o pré-treino Crazy Claw. O pré-treino Crazy Claw eu até estou utilizando ele, em breve vou fazer um review dele aqui no canal. Ele é um pré-treino que ele vai ter uma fórmula melhor, com mais ingredientes, e ingredientes numa proporção melhor. Ele vai ter uma proporção melhor de cafeína e de taurina, ele vai ter uma quantidade bem relevante de tirosina, então ele vai auxiliar bastante no seu foco mental, e ele vai ter uma quantidade bem mais relevante de vitaminas do complexo B. Então ele é um pré-treino muito mais interessante do que esse Psychotic Demon aqui. Próximo pré-treino importado do nosso vídeo, vou falar do pré-treino C4 Ultimate da Cellucor. Esse aqui também um pré-treino importado top de linha, um dos melhores, um dos mais famosos, um dos pré-treinos mais vendidos aí do mundo, e baseado nas informações do site oficial da Cellucor, esse pré-treino ele vai te dar 20 doses de 15 gramas, que é a dose recomendada no rótulo do produto, e a dose desse pré-treino vai ser uma dose maior, porque ele vai ter mais ingredientes, e alguns ingredientes ele vai ter aqui em quantidade bem alta. Se você usar a dose completa, você vai ter aqui o real efeito que todos os ingredientes promovem. O pré-treino ele vai ter 300 mg de cafeína anidra, vai ter mais 1 grama de taurina, que é uma dose boa de cafeína e uma dose razoável de taurina para fazer relação com essa quantidade de cafeína, e ele também vai ter uma dose bem alta aqui de beta-alanina. Ele vai ter 3,2 gramas de beta-alanina, quantidade de beta-alanina que você não vai encontrar por dose em pré-treinos nacionais. E além disso, o pré-treino vai ter 2 gramas de creatina, e o maior diferencial desse pré-treino é a quantidade de citrulina. Ele vai ter um total de 6 gramas de citrulina por dose. A citrulina, para você que não sabe, ela auxilia na produção de óxido nítrico. Com isso, o sangue vai levar mais nutrientes para o seu músculo, favorecendo a sua força, a sua resistência. E isso aqui no uso de longo prazo faz total diferença, melhorando a sua força. Você vai fazer mais repetições com mais carga, e além disso você consegue se recuperar mais rápido entre séries. Então esse pré-treino aqui é um pré-treino que ele vai favorecer muito a sua resistência, porque ele vai ter muita beta-alanina e também tem uma quantidade aqui bem relevante de citrulina. E é óbvio que esse pré-treino também não custa barato. Eu estou aqui no site da Cellucor e o preço dele está em dólar, mas se a gente for converter aqui para valores em reais, você vai pagar cerca de 300 reais nesse pré-treino, igual às outras opções de pré-treino importado que eu falei anteriormente. Mas existe uma marca nacional que se apropriou deste nome, C4, aqui nos seus pré-treinos, e nós vamos dar uma olhada se o pré-treino nacional C4 chega próximo ou não desse pré-treino C4 importado da Cellucor. Para você que não sabe, a marca que copiou aqui o nome do pré-treino C4 foi a New Millen. A New Millen fez aqui o seu pré-treino aqui e adotou o nome C4, colocou aqui C4 Beta Pump. A New Millen tem outras versões do pré-treino C4, e nós vamos pegar essa aqui que é a mais famosa, e analisando o pré-treino C4 da New Millen, de acordo com as informações do site, esse pré-treino vai te oferecer 45 doses de 5 gramas, que é a dose recomendada no rótulo do produto, uma dose bem menor se comparado com o C4 importado. Cafeína, esse pré-treino vai ter 200 mg, esse aqui vai ter uma quantidade maior de taurina, enquanto o outro tinha 1 grama de taurina, esse aqui vai ter 1,6 gramas. Vitaminas, esse aqui vai ter, diferente dos pré-treinos importados, uma coisa que é muito comum é você ver vitaminas nos pré-treinos nacionais e não ver nos pré-treinos importados. Beta-alanina, esse aqui vai ter 2 gramas, ou seja, uma quantidade menor. E a arginina, esse aqui vai ter 1 grama. E a arginina nessa quantidade, ela é bem irrelevante. O pré-treino C4 importado, ele não tinha a arginina, ele tinha a citrulina, que é um precursor da arginina, porém algumas evidências científicas mostram que você suplementar com citrulina, você tem um efeito melhor do que você suplementando com a arginina. E se tratando de quantidade, 6 gramas de citrulina do importado contra 1 grama de citrulina do nacional, é uma quantidade aí bem desproporcional. O outro tinha bem mais citrulina, que vai favorecer muito mais a síntese de óxido nítrico. É óbvio que a dose desse daqui é uma dose menor. Se você dobrar a dose desse C4, você vai ter o dobro aqui de cada ingrediente, e você vai ter um efeito superior, tanto aí de beta-alanina, como de taurina e também das vitaminas. Porém, ainda assim, foge muito do pré-treino C4 importado, porque o ponto principal daquele pré-treino era a quantidade de citrulina, que é o que ia favorecer bastante força e resistência, principalmente no uso de longo prazo. E essas quantidades de 6 gramas de citrulina malato você não vai encontrar em marcas de suplemento nacional. Mas se você optar, por exemplo,
por pré-treinos de farmácia, de manipulação, como por exemplo os pré-treinos da Recover. Você tem, por exemplo, o pré-treino 2, que é um pré-treino que eu já utilizei, já mostrei aqui no canal, onde você vai ter aqui, ó, 5 gramas de citrulina malato por dose, ou seja, um pré-treino que tem uma quantidade boa de cafeína, uma quantidade boa de taurina, vai ter citrulina, ele vai ter uma quantidade razoável de betalanina, porém como ponto principal vai chegar bem próximo do pré-treino C4 da Celocor e por um valor aqui, ó, de apenas R$ 119,90. E se você utilizar o cupom MK aqui do canal, você tem 10% de desconto nas suas compras no site da Recover. E como lição aqui para o nosso vídeo, os pré-treinos nacionais, eles não vão conseguir chegar tão próximos assim das versões importadas, porém na minha opinião não vale a pena você pagar R$ 300 num pré-treino importado. Na minha visão é muito dinheiro para você investir num pré-treino para você usar aí por 20, 30 dias aproximadamente. Acho muito mais interessante você comprar um pré-treino como esse da Recover, que vai ter citrulina. Você tem, por exemplo, o pré-jogo feminino, que ele tinha tianina, que tinha no pré-treino da Dragon Pharma, e ele tinha também a betaína. Então aqui são pré-treinos que você vai pagar metade do valor que você pagaria num pré-treino importado, e você encontra aqui tirosina, tianina, betaína e citrulina, 6 gramas de citrulina aqui na dose do pré-jogo feminino da Recover. Mas agora eu quero saber da sua opinião, você gastaria R$ 300 num pré-treino importado? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, faz a sua inscrição se você é novo por aqui, porque toda semana tem vídeo novo. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.